Deus lhe traçou, brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu Apesar do time, ela vai ser uma menina muito feliz, viu? Né? Com certeza ela vai ser feliz porque este lar crê no Senhor Jesus Cristo, tem ensinado a palavra já a Carol, a Luísa, e também estarão ensinando a Alice. Não é verdade, meus queridos? Irmã Adriana e irmã Vanessa, tem mais um presente de Deus aí para cuidar, educar, ensinar. Com certeza as bênçãos do Senhor há de se manifestar sobre a vida de todos, né? E nós vivemos um tempo muito especial. Poucas gerações tiveram a oportunidade de ter representadas no mesmo momento e ter a influência não só do pai, da mãe, mas como da avó, né? A irmã Wanda que está aqui, como também da bisavó que está aqui também. Servas do Senhor também, graças a Deus por isso, né? E a família que também completa aqui. É uma alegria. Isso é presente de Deus, irmãos. Nós vemos várias gerações servindo ao nome do Senhor. Amém? Vamos colocar todos em pé nesse momento, nós vamos orar. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, verso 22, que ao 8º dia Jesus ele foi levado por seus pais ao templo para ser consagrado, para ser apresentado ao Senhor. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Nós, como igreja, não temos o costume de realizar batismos de crianças como Alice, porque ela ainda não tem condições de decidir se deseja seguir a Cristo ou não. Mas nós podemos, assim como os pais já o fizeram, e agora estarão em público oficializando a decisão
de consagrar a Alice ao Senhor. Assim como fizeram com a Carol, fizeram com a Luísa também. Amém? Vamos orar então nesse momento, consagrando a vida da Alice. Pedir a ajuda do irmão Wilson aqui. Que bênção. Estenda a sua mão em direção a Alice, em direção à família. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos, com o coração grato a Deus pela vida da Alice que está em minhas mãos. Te agradeço a Deus porque essa menina já está sendo bênção na vida da família. E, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê, ó Deus, a cada dia desenvolvimento do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, do seu intelecto. Ó Deus, nós colocamos esta vida preciosa nas Tuas mãos. O Senhor, ó Deus, a criou, assim como cada um de nós. E a Ti nessa noite, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti, juntamente, ó Deus, com a família, principalmente, ó Deus, aqui os pais, o irmão Adriano, a irmã Vanessa, que com as irmãzinhas também, a Carol e a Luísa, somam, ó Deus, para abençoar a sua vida. Pedimos a Deus que o Senhor lhe reserve, a Deus, grandes bênçãos, que ela possa reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Que ela possa, ó Deus, encontrar um homem, ó Deus, que venha a ser o seu marido, um homem, ó Deus, que venha a ser bênção na vida dela, que seja um homem escolhido pelo Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor cuide de todos os passos que ela venha a dar, bem como, a Deus, de todos os seus familiares. Nós consagramos a sua vida ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a família. Com certeza Deus já tem abençoado. Família muito bonita. Deus abençoe, tá? Pode se assentar. Irmão Adriano e irmã Vanessa, por favor, fiquem só mais um pouquinho. Isso. A família, como se diz, a família nuclear, né? Que se encontra aqui, é o termo utilizado para a figura do pai, da mãe, das crianças. A irmã Rosângela vai, nesse momento, trazer um presente que é muito importante na vida da família. Que presente que é esse, irmã Rosângela? É uma Bíblia do bebê. A Bíblia do bebê. Então ela já vai ter a Bíblia para ler, para aprender, né? E eu quero passar as mãos também no casal, um certificado de apresentação que diz assim: certificamos que Alice Correia Gomes, nascida no dia 21 de agosto de 2012, em Curitiba, filha de Vanessa Correia da Silva Gomes e Adriano Fonseca Gomes, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 2, 22, na Igreja Batista no bairro Novo Mundo, Curitiba, 23 de setembro de 2012. Guarde essa lembrança. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós estaremos louvando ao Senhor neste momento com o cântico Tu és Santo. Enquanto nós louvamos ao Senhor, sai do teu lugar, dá um abraço bem gostoso no irmão que está próximo de você. Se você conseguir ir lá no fundo da igreja, você que está aqui na frente, dá um abraço lá no irmão, mostrando todo o amor que Deus tem demonstrado por nós. Amém? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, poderoso Deus.
Vamos acompanhar com as palmas? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é paz, amor, poderoso Deus. Ele é o Emmanuel, é o grande. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém, amém. E esse Jesus, príncipe da paz, que tem abençoado os lares, os nossos lares, os lares representados aqui nessa noite, que tem abençoado esta igreja também como uma casa de bênção. Então, quando você louva o Senhor com essa canção, declare que a sua casa é e será sempre uma casa de bênção. Amém? Você pode repetir? Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que se exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida Um lugar de milagres e de oração. como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Coloca a tua casa na presença do Senhor, tua família, tua parentela. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração,
Declare. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Assim seja na vida de todos nós. Os irmãos podem se assentar. Manuel, dá uma ajudinha aqui para o irmão Carlos. A Igreja Batista no bairro Novo Mundo, irmãos, tem vivido um tempo muito gostoso. Deus tem nos dado muitas alegrias, ainda que estejamos caminhando com a igreja há não tanto tempo, mas Deus tem feito com que o nosso coração se alegre a cada visita, a cada lar que nós chegamos, que nós visitamos. E outras alegrias também a nível geral. Deus tem acrescentado pessoas para compor a equipe de trabalho, o ministério colegiado. Quando a Igreja Batista Novo Mundo nos convidou, oficializou o convite para desenvolvermos um ministério pastoral, de início já na liderança, nas oportunidades coletivas que tivemos, já dizíamos que o desejo nosso era trabalhar em equipe, montarmos um colegiado, termos outros pastores, outros evangelistas, missionários, juntamente com a liderança da igreja, os diáconos, líderes de ministério, enfim, fazermos realmente um trabalho em equipe, né, uma gestão compartilhada. Eu gosto dessa palavra, ainda que ela seja meio técnica, mas esse realmente é o nosso desejo e aquilo que a gente tem procurado fazer. Uma gestão compartilhada, onde as pessoas podem opinar, podem compartilhar, podem contribuir. E nesse processo Deus tem nos dado algumas alegrias, muitas alegrias. E dentre essas alegrias é a vinda do pastor Flávio, da irmã Cássia, do Rafinha, como membros da igreja. Já estão, né, como membros da igreja, participando, contribuindo. E Deus confirmou também no coração do pastor Flávio o desejo de somar conosco. A igreja votou em assembleia o convite para que ele pudesse ser oficializado como um dos pastores da igreja. Então, oficialmente, a partir de hoje, a igreja não tem mais só o pastor Antônio, tem também agora o pastor Flávio como pastor da igreja, né? Estará trabalhando, focado em duas áreas específicas, que é o ministério de louvor e adoração, bem como também a implantação de pequenos grupos, implantação das células, que a igreja já começa um processo de implantação dos pequenos grupos. Então, ele vai estar trabalhando com essas duas áreas, mas responde também, e aí eu já divido a carga, a responsabilidade espiritual com os ombros dele, do rebanho que Deus colocou nas nossas mãos, né? Juntamente com o irmão Obidiogo também, como evangelista, que já está trabalhando, graças a Deus por isso. Então, eu quero declarar a igreja em assembleia solene, considerando desde o início do culto, como parte integrante desse culto. Depois nós vamos estar colocando essa ata também, para que seja registrado na história. Amém, queridos? Quero convidar o pastor Flávio, a irmã Cássia, para que venha aqui, a Rafinha, se assim quiser, né? E o pacote é maior, meus irmãos. Além do pastor Flávio, da irmã Cássia, da Rafinha, veio também a irmã Herodice, a irmã Maria Lúcia, né? Que já são membros da igreja também, são os pais do pastor Flávio, e hoje a igreja vai estar dando posse, então, a eles. Quero pedir aos fotógrafos de plantão para que possam chegar aqui. O boletim, meus irmãos, tem um resumo, né, bem objetivo, um pouquinho da história do pastor Flávio. Enquanto pastor, ele trabalhou
na igreja que era a Igreja Batista Castelo Forte. Depois ele saiu de lá e foi trabalhar na convenção. Desde 2004 ele já tem trabalhado na Convenção Batista Paranaense, e ele atua como diretor da área de desenvolvimento. Desenvolvimento é a área que cuida das igrejas no estado do Paraná, que tem menos de 100 membros e que não tem conseguido se desenvolver, não tem conseguido crescer. Significa que ele tem uma responsabilidade aí de acompanhar pelo menos umas quase 200 igrejas, né, que se enquadram nesse perfil no estado do Paraná. E Deus também tem me dado o privilégio, meus irmãos, de trabalhar junto com o pastor Flávio ali na convenção, os irmãos sabem. Então nós dividimos aí a tarefa. Nós temos que se dar bem, viu? Porque lá na convenção e na igreja tem que se dar bem para não ter problema. Graças a Deus já temos nos dado muito bem, né? Queridos, eu quero convidar nesse momento toda a diretoria da igreja, diretoria estatutária, irmão Wilson, primeiro vice-presidente, irmão Paulo Clemente, segundo vice-presidente, irmão Osmani, primeiro tesoureiro, irmão Caetano, segundo tesoureiro. A irmã Juliane não pôde, está impossibilitada, a Rebeca não deixou ela vir para a igreja hoje, a gravidez também já está chegando no finalzinho. Quero convidar também a Josiane, a irmã Josiane, que é a segunda secretária, e quero convidar todos os diáconos da igreja para que também possam vir aqui à frente, né? Todos os irmãos, casais, diáconos que fazem parte, venham aqui nesse momento. Nós vamos orar e convidar a todos os demais para que se coloquem de pé. Irmão Bidiogo, vem aqui, irmão Bidiogo. O irmão também faz parte do colegiado, evangelista da igreja. Tem mais algum diácono que eu não estou vendo aí? Muito bem. Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja reconhece aqueles que exercem a liderança espiritual sobre ela, impondo as mãos, né? Então, eu quero convidar a família para que possa ajoelhar-se. Eu quero convidar o irmão Osmani, presidente do corpo diaconal, que possa fazer essa oração de consagração do pastor Flávio como pastor também nessa igreja. Vamos estender a mão aqui para o pastor Flávio. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento, Deus, que tu nos concede, ó Pai. Oramos, ó Deus, consagrando, Pai, o pastor Flávio, Deus, e a sua esposa, seu filho, Deus, para que façam parte, ó Deus, da vida, ó Deus, espiritual dessa igreja, Pai. Eles têm sobre os seus ombros, ó Deus, uma tarefa, ó Deus, maravilhosa, ó Deus, de estar amparando, Deus, este rebanho, naquilo, Deus, que tu tem preparado, Deus, para nós. Que possamos, ó Deus, como igreja, ó Deus, escutar, ó Deus, as palavras, ó Deus, assim como temos escutado, ó Deus, a palavra do pastor Antônio, ó Deus, que certamente tem sido dirigido, Deus, pelo teu Espírito. Que o teu Espírito Santo, Deus, recaia, ó Deus, com bênçãos, ó Deus, sobre este teu servo, Deus, sobre sua esposa, seu filho, Pai. E que possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, espiritualmente, ó Deus, para que a nossa vida, ó Deus, seja perene, ó Deus, em tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo isso, Deus, que tu nos tem dado. Obrigado pela vida do pastor Flávio, pela vida da Cássia, ó Deus. Esteja, ó Deus, com eles, ó Deus, e conosco, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Convidar o irmão Abidiogo, vai estar entregando um presente ao pastor Flávio, que já ele utiliza essa ferramenta, mas vai utilizar mais ainda essa ferramenta que vai ser colocada nas mãos dele. Muito bem. Vou passar a palavra para o pastor Flávio. Acho que os irmãos podem sentar, né? Vai que eu falo um pouquinho demais. Não, tem que dar um abraço em todo mundo aqui, não pode ir embora não, vocês ficam em pé aqui.
Irmãos, é uma alegria para mim muito grande poder estar aqui nessa noite, sendo reconhecido pela igreja. Deus tem nos abençoado no ministério, desde a ordenação, o Senhor tem me surpreendido com os caminhos que Ele tem aberto. E interessante que a própria igreja onde eu fui seminarista, não desenvolvi o ministério lá, Deus abriu as portas da convenção, algo que eu nunca esperava, e desde 2004 estou lá, desenvolvendo ministério junto aos batistas do Paraná e no Brasil inteiro. Tive a oportunidade de pastorear uma congregação, e durante esse período, irmãos, pelo contato, pelo meu próprio trabalho na convenção, muitos convites surgiram. Convites dos Estados Unidos, de fora, de outras igrejas, mas é aquilo, né? A gente só pode caminhar como servo de Deus quando nós temos a confirmação do Senhor. E se eu não sei se o pastor Antônio vai lembrar, mas eu acho que ele vai lembrar, mais ou menos em 2006, 2007, na cidade de Guarapuava, um dia à noite, após o culto, nós estávamos conversando sobre a fragilidade que nós víamos nas igrejas, nos obreiros, nos líderes, no ministério. E eu dizia para o pastor Antônio, nós temos que fazer alguma coisa. Se você está enxergando a mesma coisa que eu enxergo, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que trabalhar e colocarmos isso que Deus tem colocado no nosso coração. Se eu não me engano, isso foi 2006, 2007. E 5, 6 anos depois, estamos aqui nós juntos, na mesma igreja, trabalhando juntos. E eu entendo que é direção de Deus, irmãos. E quando nós recebemos o convite para estarmos aqui, Deus confirmou isso no nosso coração. Uma coisa eu tenho muito clara. Deus tem algo muito grande na vida dessa igreja. Algo que não foi visto ainda. Algo novo, algo diferente. Algo que os irmãos vão ficar surpresos e impactados com o que Deus vai fazer. Mas Deus faz na vida da igreja. Não é o pastor Antônio, não é o pastor Flávio, não é a diretoria que está aqui à frente. É a igreja, são os irmãos. Cada um é importante nesse processo. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio e nós vamos ficar surpresos com aquilo que Deus vai fazer. Estou muito contente e quero colocar o meu coração, minha vida nessa igreja e realmente fazer o meu melhor para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Enquanto os irmãos cumprimentam o pastor Flávio, convido o irmão Carlos, que estará louvando ao Senhor. Eu acredito que algum dos irmãos aqui presentes deve conhecer essa canção. Então, não se envergonhe. Pode cantar comigo também. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria,
e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Amém. Quero convidar a igreja. Estamos louvando ao Senhor nesse momento. Quero convidar a equipe a vir para cá. Enquanto a equipe vem vindo, nós vamos ter um momento infantil, um momento com as crianças. Quero chamar todas as crianças aqui na frente. Cadê as crianças? Isso. Nós vamos chamar a irmã Neiva para estar orando com as crianças. Vamos fazer o nosso círculo aqui? Vamos? Isso. Vamos lá?
Todo mundo vamos fechar os nossos olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu. Nicole, pega na mão do amigo ali, Nicole. Isso, pega na mão do Gustavo. Isso mesmo. Papai do Céu, obrigado por esse dia. Nós te agradecemos pela vida da Alice e de todos os bebês que nasceram e da Rebeca, que ainda está por vir. Abençoe o nosso estudo e que nós possamos ser crianças sempre obedientes à tua palavra. Em nome do teu filho Jesus. Amém. 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 Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Esse é o momento da gente estar preparando os nossos corações para a palavra que o Senhor vai nos trazer essa noite através da mensagem. Você possa estar colocando a tua vida na presença do Senhor. Ti
protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Nós fazemos a Ti neste momento, Pai. Que todo tempo o nosso socorro venha de Ti. Que o Senhor continue sendo o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador de todas as horas de aflição, Pai. Nesse momento nós colocamos nossos corações no Teu altar, abertos para ouvir a Tua palavra, para que o Senhor possa fazer de nós os servos que o Senhor deseja, meu Deus, e que as nossas vidas sejam relevantes para Ti. Obrigada, Pai, por este momento tão precioso aqui junto com os nossos irmãos. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Comentava com o pastor Flávio o desafio de pregar nessa noite, tentando conciliar os temas, né? Apresentação de bebê, posse de pastor e a igreja que precisa ser alimentada pela palavra de Deus, precisa ser orientada para aquilo que Deus deseja falar. E é muito gostoso, porque essa dinâmica de ser igreja é algo que não existe em nenhum outro lugar na face da terra. Em nenhuma outra organização, em nenhuma outra instituição que você possa pensar, você tem a dinâmica, a riqueza que a igreja do Senhor Jesus Cristo pode vivenciar aqui na terra. Nós temos a certeza da eternidade, pela graça de Jesus Cristo, de vivermos no céu, aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas enquanto Jesus não retorna, ou enquanto nós não formos chamados, precisamos continuar vivendo, e a vida fica mais fácil quando nós sabemos que além da família humana, biológica, nós temos a família de Deus. Nós temos o povo de Deus para compartilhar, para conviver, para acertar algumas diferenças, fazem parte do nosso crescimento, mas é muito bom fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele fez tudo pela igreja. Aquelas pessoas que dizem assim, não, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Há uma incoerência. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça da igreja e aqueles que creem nele são membros do corpo de Cristo, do corpo dele, precisam estar ligadas à igreja. Não tem vida cristã fora da igreja. Você pode até utilizar os princípios do cristianismo e vivenciá-los fora de um grupo religioso, fora de uma organização e fora tentar vivê-los fora da igreja. Hoje pela manhã, enquanto eu me preparava para, ajeitando as coisas para vir para a escola bíblica dominical, a TV estava ligada lá no Globo Repórter, e eles estavam mostrando de uma região onde muitas pessoas estão com crise financeira, econômica, por causa dos desmatamentos e tudo mais. Aí o repórter mostrou uma única família naquela região que está economicamente tranquila. Não são multifazendeiros, muitos hectares, mas eles conseguiram estar bem economicamente porque eles têm várias fontes de economia, várias culturas. A maioria depende só do gado. Ele tem um pouco de gado, um pouco de agricultura, um pouco disso, um pouco daquilo, de maneira que quando uma daquelas áreas econômicas falha, as outras suprem. Irmãos, isso aí é bíblico. Eclesiastes vai dizer para nós que quando você for fazer investimentos, não faça investimentos apenas num lugar, faça vários investimentos, diversifique os seus investimentos. Isso é aula de economia, não é verdade? É princípio bíblico.
Eu não sei se aquele homem ele é crente, ou é cristão ou não, mas ele está adotando um princípio bíblico e está dando certo. Por quê? Porque a Bíblia não falha. Assim como a igreja de Jesus Cristo é uma alegria estarmos juntos, caminharmos e vivermos e glorificarmos ao nosso Deus. Quando eu estava pensando no culto de hoje, eu apresento, na verdade já foi apresentada a Alice, né? Ali nas mais diversas formas. Quando nós vemos um bebezinho como a Alice, o que o seu coração pensa? O que você imagina? Você sabia que na Bíblia nós podemos identificar o seguinte, que uma gestação é sinônimo de esperança? Quando você vê uma mulher gestante, uma mulher grávida, é sinônimo de esperança. Porque a Bíblia, ela vem falando da esperança do Messias, que nasceria, que viria. Então sempre há esperança de algo que virá. A esperança de que aquela criança será uma bênção. Assim como os pais da Alice esperam que ela seja uma bênção. E há de ser em nome de Jesus. Contudo, meus queridos, como eu já tenho dito em algumas outras oportunidades, quando olhamos para uma criança, nós não podemos mensurar qual vai ser a influência dela no futuro. Ninguém, se visse Adolf Hitler com 8 anos de idade, poderia saber o que ele faria no futuro dele. Alguém conhece essa outra criança? Fora os que conhecem pelos laços biológicos, alguém arrisca? Hã? Ninguém vai arriscar? Pastor Flávio, irmãos, pastor Flávio. Parece o Rafinha, né? Mas é o pastor Flávio. Quantos anos ali, não sei. Bem novinho, né? Aí na época do preto e branco ainda. Irmãos, quem que é mais velho, pastor Flávio ou eu? É claro que vocês vão dizer que sou eu, né? Vou deixar isso para depois. Mas o fato, meus irmãos, é que eu quis fazer a seguinte comparação. Quando o irmão Erudice e a irmã Maria Lúcia, muitos anos atrás, não muitos também, né? Chegaram na igreja, chegaram diante do pastor, diante da igreja e apresentaram o Flávio, né? Fizeram a apresentação dele. Vocês, com certeza, até sonhavam muitas coisas e sonharam muitas coisas para ele, no decorrer da vida, né? Mas quem poderia afirmar que no dia 23 de setembro de 2012, a Igreja Batista do Novo Mundo estaria dando posse a esse menino como pastor da igreja? Só Deus. Só Deus sabe. Por isso, meus irmãos, a responsabilidade que nós temos de cuidar das nossas crianças, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Porque é eles que vão cuidar de nós. São eles que vão cuidar de nós, são eles que vão ser os nossos pastores, vão ser os nossos missionários, homens e mulheres de Deus que vão influenciar as nossas vidas. Ou não. Depende das decisões, das escolhas que eles vão tomar no decorrer da vida. Nós, como pais, esperamos o melhor para os nossos filhos. Eu, como pai, espero, coloco diante de Deus a vida do Gabriel, a vida da Laura, para que sejam, respectivamente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eles sejam um bênção na vida de milhares de pessoas. Mas é uma decisão que eles vão ter que tomar, assim como qualquer um de nós. Decisões que nós precisamos fazê-las no decorrer da nossa vida. Uma vida que pode ser vivida em Cristo, você pode trilhar os seus dias, você pode andar, caminhar, viver em Cristo, ou sobreviver sem Cristo. Você quer viver em Cristo ou sobreviver sem Cristo? Porque é exatamente isso que acontece. Ou você tem a oportunidade de viver em Cristo e a vida é mais colorida, vê que as imagens ali estão coloridas, ou você pode optar por viver sem
sobreviver sem Cristo, e aí a vida fica ali em preto e branco. Sem graça. Sem a graça de Deus nas nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Se nós queremos viver em Cristo, nós experimentaremos coisas que aquelas pessoas que estão sem Cristo apenas sobrevivem. Alguns sobrevivem muito bem. Alguns sobrevivem com bons salários. Sobrevivem com muito conforto. Outros sobrevivem com muita miséria, com muito sofrimento, com muita lástima, com muita dor. Mas o fato é que sem Cristo a pessoa somente sobrevive nessa terra. Não há perspectiva de futuro, não há paz de fato no coração, não há alegria que preencha o nosso ser de forma completa, de forma integral. Portanto, você e eu podemos viver em Cristo ou sobreviver sem Cristo. Vamos trabalhar um pouquinho essa dinâmica do viver em Cristo e o sobreviver sem Cristo. De que maneira? Vamos utilizar, meus queridos, algumas passagens bíblicas, olhando para a vida do apóstolo Paulo, que representa muito bem uma pessoa que sobreviveu sem Cristo e uma pessoa que viveu em Cristo. A diferença do apóstolo Paulo sobrevivendo em Cristo, sem Cristo, e a diferença do apóstolo Paulo vivendo em Cristo de fato. Vamos iniciar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 21. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 21. Segunda Coríntios 11, 21. Lerei na Bíblia da linguagem de hoje. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, perigos causados pelos patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Isso é viver em Cristo. Nossa, pastor, mas eu achei que ia começar falando de coisas boas. Afinal de contas, viver em Cristo é muito melhor do que viver sem Cristo. O apóstolo Paulo, por ter decidido viver em Cristo, ele se submeteu a essas circunstâncias, a essas situações. Capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim o texto: embora não adiante de nada, eu preciso me gamar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ele ali ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade.
Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é o mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos. Principalmente o versículo de número 10, diz ali: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A outra tradução, ela vai dizer: quando estou fraco, é que eu sou forte. Experiências e convicções de um homem que viveu sem Cristo, mas alcançado pelo Evangelho, passou realmente a viver em Cristo. Primeira experiência que eu destaco, meus queridos: experiências marcadas pelas lutas, pelas provações, pelas batalhas por amor a Cristo. Quando alguém é chamado para o ministério, não se iluda com uma visão romântica de que será a glória o tempo todo, de que será tapinhas nas costas o tempo todo, de que será apertos de mãos, de que será somente o glamour que muitos acham que a vida pastoral tem. Infelizmente, vivemos dias onde a figura do pastor está deturpada por diversos maus exemplos, maus testemunhos, daquilo que não é ser pastor, mas daquilo que Jesus Cristo chama do pastor que se aproveita das ovelhas, que não é pastor, mas é ladrão, que em vez de cuidar das ovelhas, se aproveita daquilo que elas têm a lhe oferecer. Quando eu penso, meus irmãos, na vida pastoral, a qual Deus tem me dado o privilégio de trabalhar já há alguns anos, momentos de lutas, não posso dizer de forma alguma tanto quanto o apóstolo Paulo sofreu, mas de algumas tensões as quais muitas vezes eu pensei em desistir. Pelo menos 3 vezes no decorrer de 15 anos. Eu cheguei a ponto de 3 vezes fazer o meu currículo. De chegar na frente do computador, digitar o meu currículo, rever o meu histórico profissional e de começar a pensar possibilidades para que eu pudesse sustentar a minha família. Situações que estavam tentando me anular. O inimigo tentando fazer com que eu desistisse. Mas Deus, com sua graça, com sua misericórdia, sempre usa de diversas maneiras, principalmente algumas pessoas, para chegar diante de nós e chamar-nos a atenção. Dentre estas vezes, um amigo meu chegou e disse para mim: rapaz, você foi chamado para ser pastor, para ser um homem de Deus. Eu não admito que você pense em outra coisa a não ser servir para a glória de Deus. Aquilo me fez pensar, me fez parar, me fez analisar. A Neuza, várias vezes ao meu lado, sempre me dando força, me dando apoio. Mas, amados irmãos, a vida pastoral tem seus percalços, tem as suas batalhas, tem as suas lutas. De modo que o pastor Flávio já tem também experimentado algumas no decorrer da história, mas agora, de uma forma mais intensa na vida da igreja, nós também. O pastor, meus irmãos, é aquela pessoa que tem o privilégio de estar cantando parabéns dos 15 anos de uma adolescente, de uma jovem, de uma ovelha. Tem a alegria de estar fazendo o casamento de pessoas e depois indo para a festa do casamento e coisas do gênero, né? Mas tem também, meus irmãos, às vezes no mesmo dia em que você vai na casa de alguém celebrar aniversário, tem que fazer um funeral, tem que fazer um velório, acompanhar uma família enlutada. Quantas vezes, meus irmãos, eu vivi isso no mesmo dia?
tendo que estar chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. São tensões que você vai do 8 ao 80, da alegria à tristeza. Mas é privilégio a gente acompanhar, é privilégio a gente poder participar da história da Alice. E daqui a alguns anos, eu poder vê-la casando, poder vê-la servindo a Deus, como outras pessoas que a gente já teve o privilégio. São bênçãos, são alegrias, meus irmãos, que somente o ministério pode nos dar. E dentre estas alegrias, meus amados, é ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus, sendo homens e mulheres de Deus que o servem com integridade, com fidelidade e que alegram o coração do Senhor Jesus. É bom demais, meus irmãos, ser pastor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, é bom demais. O apóstolo Paulo não desistiu por causa das lutas. Ele não desistiu nos naufrágios, não desistiu nos apedrejamentos, não desistiu nas bofetadas, ele continuou. E ele continuou, meus irmãos, porque ele tinha muito claro aquilo que Deus desejava dele. Experiências marcadas pelo sobrenatural. Capítulo de 12, versículos de 1 a 5, nós vemos aqui a narrativa do apóstolo Paulo tentando encontrar as palavras para dizer assim: olha, eu teria motivos para me gloriar, mas eu não quero fazê-lo, porque eu sei que eu não mereço. Ele fica neste exercício de encontrar palavras para dizer que ele tinha muitas alegrias. E dentre essas alegrias, o fato de ele ter sido levado ao céu. Ele até coloca na terceira pessoa, dizendo que eu sei de um homem, mas ele está se referindo a ele mesmo, irmãos. Tanto que na sequência ele diz ali, para que eu não me exaltasse por causa das revelações, é que foi me dado um espinho na carne. Ou seja, essas revelações quem teve foi ele mesmo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo é alguém que viveu essas lutas, essas dores, essas intensidades do ministério. Que foi arrebatada, outra tradução vai dizer lá, até o terceiro céu, o sétimo céu. No conceito judaico existem 7 céus. E aqui o texto que está dizendo é o seguinte: olha, eu fui levado para um lugar maravilhoso. Não sei se fui levado ou se eu vi. Isso fica muito claro. Mas o fato é que Deus se revela a ele de forma extraordinária. O apóstolo Paulo, meus irmãos, viveu experiências marcantes do sobrenatural acontecendo. No ministério é possível isso acontecer. Uma vida que se coloca diante de Deus, que se decide viver em Cristo, há de experimentar o sobrenatural. Há de viver no sobrenatural. Uma vez eu fui picado por uma aranha marrom, no primeiro dia de retorno das férias do trabalho pastoral. E eu vi nitidamente a aranha, e aí eu fui tentar tirá-la, e ela me picou, ficou aquelas 2 marcas assim, aquelas 2 dentadas, né? A picada ali, aquelas 2 marcas da picada, e eu falei assim: puxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tenho visitas e tal, e outras coisas. Eu falei, eu dobrei os meus joelhos lá, e falei: Deus, eu não tenho tempo para ir lá no 24 horas do Campo Comprido hoje, não vai dar certo. Eu morava em 4 Barras. Se eu for para o 24 horas, que cuida de picadas de inseto lá, pelo menos cuidava, não sei se ainda cuida, eu vou passar o dia lá e acabou. Então, Deus, anula o efeito desse veneno, em nome de Jesus. Eu levantei, meus irmãos, e fui trabalhar. Eu esqueci desse negócio, esqueci por completo. E os irmãos sabem, se você já viu alguém picado por aranha marrom, o que acontece com a pessoa? Vai marcando, em 2 horas a pessoa já vai tendo problemas. A minha mãe quase perdeu uma parte da mama por causa de uma picada de aranha marrom. E eu esqueci daquele negócio, irmãos. Eu orei e entreguei a Deus. E fui trabalhar. No outro dia pela manhã, que eu lembrei daquela picada, e eu olhei ali, ainda estava lá a marca da picada. Mas Deus anulou o efeito daquela aranha. Pequeno exemplo, irmãos, dentre muitos outros que a gente poderia contar, não para, como diz o apóstolo Paulo, se gabar: poxa, esse camarada é bom, esse camarada é de fé. Não, meus irmãos, isso acontece com qualquer pessoa que faz a vontade de Deus, com qualquer pessoa que se dispõe a viver para que Deus seja exaltado e que se proponha também a trabalhar na obra do Senhor, no reino de Deus. Este é o princípio do conceito de Marcos, quando ele diz lá: aqueles que estiverem pregando o Evangelho, serpentes picarão e nada lhes acontecerá. Agora,
não é para tentar a Deus. Eu vou lá no Butantã, eu vou pegar uma víbora e vou ser picado por ela para mostrar que é assim que acontece. Não. A Bíblia diz que isso acontece com aquele que, enquanto está pregando o Evangelho, poderá ser liberto, livre desses tipos de coisas. Experiências marcadas pelo sobrenatural. Além dessas, meus irmãos, principalmente, experiências marcadas pela graça de Deus. Porque estas, meus irmãos, são experiências diárias. Porque é só pela graça de Deus que nós estamos vivos, meus irmãos. Não é porque você é bom, porque eu sou bom, porque nenhum de nós somos. A Bíblia diz que não há homem que faça o bem e nunca peque. Eu gostei daquela imagem ali que pega aquela marreta em cima do copo, frágil, e que despedaça aquela marreta. Por quê? Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Isso é depender da graça de Deus. Eu não chego diante de uma situação em que o inimigo está tomando conta, eu vou dizer, olha, eu vou repreender no meu nome e esse negócio vai resolver porque eu sou um cara de fé. Não. Mas a graça de Jesus Cristo nos alcançou. E em nome de Jesus Ele nos dá autoridade para arrepender o mal, para desfazer as obras das trevas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, na vida diária, o casal, Adriana e Vanessa, precisarão muito da graça de Deus para ensinar a Alice, assim como eu e você precisamos para ensinar os nossos filhos. No ministério pastoral, na liderança dos ministérios que Deus tem dado na nossa igreja, é a graça de Jesus que vai nos sustentar. É somente por ela que Ele vai nos dar condições de permanecer firmes. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Porque quando a pessoa pensa que ela está em pé, pensa que ela já tem um certo nível espiritual, uma certa maturidade espiritual, ele está bem perto de cair. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, meus irmãos. Nós temos que nos gloriar no fato de sermos fracos, porque é na fraqueza que Deus se fortalece em nós, que Cristo age em nós com mais contundência. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com isso eu não estou dizendo que os pecados são justificados. Todos eles têm suas consequências. Mas, amados, é somente pela graça de Jesus que nós estamos vivos. É somente pela graça de Jesus que eu tenho o privilégio e a responsabilidade de ser pastor dessa igreja. É só pela graça, irmãos. Não tem mérito no homem nenhum. Não tem mérito no fato do pastor Flávio hoje ter sido consagrado. É graça de Deus na vida dele. É graça de Deus na sua vida, nas nossas vidas como igreja. E quando nós perdermos de vista e acharmos que os títulos, acharmos que aquilo que construímos, aquilo que fizemos, o eu começar a sobressair, aí virá uma grande queda. É fato isso, irmãos, basta observar na história. Além das experiências do apóstolo Paulo, que nós pudemos aqui rapidamente explanar, olhando as lutas, os sofrimentos, o sobrenatural acontecendo na vida dele, e principalmente a marca da graça de Deus na vida dele, é que nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. Não sei se você consegue ver, mas aquela imagem mostra um balão sendo inflado pelo calor do fogo. E da onde que está saindo fogo? Da boca do indivíduo. Ele está soprando fogo para cima lá. Até onde você vai por suas próprias forças? Até onde a gente vai com as nossas próprias forças? Achamos que conseguimos ir longe. Achamos que conseguimos fazer muitas coisas. Achamos que conseguimos construir muitas coisas. Mas, meus amados, triste engano. Porque as nossas forças acabam. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O poder de Deus permanece. O Espírito Santo permanece para todos sempre. Mas as nossas forças, meus irmãos, humanamente falando, elas acabam. E elas terminam. E é somente nos colocando diante dele todos os dias para que sejamos renovados. A palavra de Deus em João capítulo 6, verso 68 diz: Mestre, para quem iremos nós?
Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Muitas vezes nós queremos até chegar no céu pelas nossas próprias forças. Queremos fazer com que Deus se agrade pelo volume de trabalho, pela ficha apresentada. E, meus amados, o que Deus olha é o coração. O que Deus olha é o nosso interior. O que Deus olha, meus irmãos, é aquilo que está além do que os olhos humanos podem enxergar, ainda que se utilize o microscópio, ainda que se utilize todas as ferramentas que a capacidade humana possa produzir. Tem coisas, meus irmãos, que nenhum de nós enxerga. Eu não posso enxergar a mente e o coração da minha esposa. Eu não posso enxergar a mente e o coração do meu filho, e nenhum de vocês. Mas Deus pode. Assim como vocês também não podem enxergar o que há dentro de mim. E aí a gente trabalha, meus irmãos, com uma certa credibilidade. A nossa ficha, a pauta da nossa história, ela vai sendo construída, obviamente. Mas, meus irmãos, de nada adianta termos uma boa ficha, um bom currículo, se nós tropeçarmos e formos infiéis ao Senhor. É preciso permanecer buscando, lutando, para que sejamos íntegros o tempo todo. O problema é que muitas vezes nós fazemos como aquela imagem. Queremos subir cada vez mais alto com as nossas próprias forças. E o fato é que nós somente crescemos quando estamos de joelhos. A resistência ou perseverança de uma pessoa está diretamente ligada às suas convicções. As convicções, elas são influenciadas pelas experiências que nós temos. Por isso eu trabalhei a questão das experiências do apóstolo Paulo. Mas por que Paulo, meus irmãos, apesar de ter sofrido naufrágio 3 vezes, ter sido chicoteado, ter sido passado por tudo aquilo que ele passou, por que ele permaneceu? Por que ele não desistiu? Por que ele não retrocedeu? Por que ele não jogou a toalha? Por que ele não abandonou? O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja exatamente por causa daquelas convicções que antes detinha. Ele perseguiu a igreja porque ele tinha convicções que lhe sustentavam para fazê-lo, que lhe davam motivação interna para cumprir com aquilo. Ele achava que aquilo era uma missão, que ele estava fazendo a vontade de Deus, exterminando os cristãos, contribuindo para o extermínio dos cristãos. Contudo, este mesmo homem tornou-se o maior dentre os apóstolos, por causa das convicções que ele formou desde o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. São 2 momentos, são duas histórias. O Saulo de Tarso, cidadão romano, judeu, da tribo de Benjamim, cheio de possibilidades, de lei, de conhecimento, cresceu aos pés de Gamaliel, um dos ícones eruditos da época, foi influenciado pela política grega, foi influenciado pelo poder romano, tinha grandes coisas nas suas mãos, tinha convicções que ele construiu nesse berço. Mas quando ele se encontrou com Jesus, quando ele caiu do cavalo, e literalmente ele caiu do cavalo, ele viu que ele não era nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele é confrontado com o fato de que tudo que ele construiu, todas aquelas convicções não tinham mais valor. E agora ele passa a ter novas convicções que são formadas no decorrer. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 10. Filipenses capítulo 3, de 4 a 10. Filipenses 3, 4. Um pouquinho para frente. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém pode me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim,
Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Nós saímos das experiências do apóstolo Paulo para as convicções do apóstolo Paulo. Nós saímos daquelas experiências em Cristo que ele viveu. Nós saímos, meus irmãos, da sobrevida sem Cristo que ele tinha antes de conhecê-lo lá no caminho para Damasco, e nós passamos para as convicções que o apóstolo Paulo construiu com Jesus. Primeira convicção que eu destaco: viver sem Cristo é perda de tempo. Os versículos de 4 a 6 mostram isso. Ele descreve o que ele era, o que ele tinha, o poder que estava em suas mãos, mas ele diz: tudo isso não tem valor. Tudo isso foi perda de tempo. Foi perda de tempo, todo aquele tempo que eu vivi longe de Cristo. Eu sobrevivi sem Jesus. Ele tinha essa convicção, essa clareza. Era como se o tempo estivesse sendo jogado na lata do lixo. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Segunda convicção que eu destaco: é melhor confiar em Cristo do que na religião. O versículo 7 nos mostra isso. No passado todas essas coisas valiam muito, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Ou seja, é melhor eu confiar em Cristo, é melhor eu confiar na ressurreição de Jesus, do que na religião que eu vivia. Você tem vivido na religiosidade? Você tem sido um religioso, uma religiosa? Você vai à igreja, você vai a um grupo religioso, você tem algumas normas, alguns princípios, algumas ordens que precisam ser seguidas, mas você tem vivido um relacionamento pessoal com Jesus? Você tem entendido, como o apóstolo Paulo entendeu, que viver com Jesus não é ter religião, é caminhar com Ele, é dia a dia conversar com Ele, é chegar no final do dia, lá no leito da sua cama, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e bater um tete-a-tete com Jesus, agradecer por o dia que você teve, é você ter a convicção de que aquele dia que você teve não é obra do acaso, não é simplesmente algo que aconteceu sem planejamento, mas é porque Deus te sustentou, é a graça de Jesus que te fortaleceu em mais um dia. O apóstolo Paulo tinha essa convicção de que aquilo que existia no passado não tinha mais valor, porque o mais importante é viver em Cristo. Outro lugar, meus irmãos, outro aspecto que é importante destacar, que o apóstolo Paulo também demonstra a convicção, é que a vida sem Cristo não tem valor. Versículo 8: e não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Significa que os valores mudaram. O que eu antes achava que era bom, o que eu antes achava que era importante, agora eu jogo na lata do lixo. Olha o que diz no final do verso 8: eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Pastor Antônio Renato Gusso guarda uma foto com ele. Ele foi meu professor na faculdade, e em uma das aulas, um dia ele trouxe uma foto que mostrava ele totalmente alcoolizado, caído no chão, numa situação deplorável. E aí muitos o questionaram por que ele ainda guardava aquela foto. E ele disse o seguinte: é que eu não quero me esquecer de onde eu saí. Eu não posso esquecer de onde eu saí, da onde foi que Cristo me tirou, das trevas que Ele me tirou, da onde Ele me libertou. Amados, o apóstolo Paulo nos ensina isso.
A vida sem Cristo não tem valor. As coisas que construímos sem Cristo, sem a perspectiva do reino, elas não têm valor, porque todas elas estão fadadas à destruição. A Bíblia diz que o mundo, a terra, tudo há se de derreter, os elementos se fundirão, diz lá o apóstolo Pedro. A vida sem Cristo não tem valor. E essa aqui, meus irmãos, é especial. Não há vida sem Jesus. Aquela imagem ali mostra os pés de quem? De alguém no ML. E está lá o selinho, sem Jesus. Não há vida sem Jesus, amados. Até nos iludimos achando que há. Nos iludimos achando que existe. Mas sem Jesus não há vida. É uma sobrevida, nos enganamos com os prazeres, com as bebidas, com as comidas, com os prazeres da carne, achando que viver é isso, que viver é aproveitar a vida adoidado, como dizia no passado. Amados, viver a vida com intensidade é somente com Jesus. Viver a vida com intensidade, eu posso até dizer de forma radical, é com Jesus Cristo. Porque com Jesus Cristo eu tenho de fato liberdade, eu tenho liberdade de escolha, eu tenho liberdade de dizer eu quero, eu não quero. Eu tenho liberdade de dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor está me chamando para o ministério e eu consagro a minha vida a Ti para que o Senhor faça a Tua vontade. Eu tenho liberdade para dizer isso. Eu não concordo muito, meus irmãos, com alguns pastores que chegam e se gabam de dizer assim, eu não queria ser pastor. Eu nunca quis isso e para mim sempre foi difícil, foi uma obrigação, eu nunca quis. Meus irmãos, Deus está nos dando um privilégio. Privilégio de ser obreiros para trabalhar no reino, na causa. Ele não quer ninguém forçado. Ele não quer ninguém a goela abaixo, fazendo aquilo que não quer. É claro que muitos acabam relutando no decorrer da vida, mas amados, eu tenho que entender que para mim é uma alegria servir a Deus. É um prazer. Meus irmãos, os irmãos imaginam como foi corrido o meu domingo hoje. De ontem para cá, correndo, lutando, orando, buscando a palavra, fazendo visita, passamos a tarde ali com o irmão Edivaldo lá, celebramos a ceia na casa do irmão Edivaldo, e saímos lá correndo, fui lá buscar a Neuza, cheguei aqui, e irmãos, que alegria, porque eu estou fazendo isso para Deus, para abençoar a vida dos irmãos, porque eu sei que Deus me chamou e Ele disse, eu quero que você faça isso agora. Irmãos, isso é um privilégio, é graça de Deus nas nossas vidas. Quantos gostariam de estar no meu lugar? Quantos gostariam de estar no lugar do pastor Flávio? E às vezes a gente perde a bênção de entender que Deus tem nos dado presentes. Sabe aquele filho que recebe um presente novo e que demonstra que não gostou muito daquele presente? Irmãos, é um presente estar servindo ao Senhor. Claro, tem as lutas, tem as dificuldades, mas não tem nada que se compare à alegria de fazer a vontade de Deus. Finalizando, queridos, o apóstolo Paulo compreendia, tinha convicção de que não há intimidade com Cristo sem renúncia. Versículo 10 nos mostra exatamente isso. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Para que eu possa conhecer a Cristo, eu preciso ter disposição, me esforçar, renunciar. Aquela linha ali mostra a linha do batimento cardíaco. Passa pela palavra renúncia e aí transforma um coração. Quando nós somos impactados pelo poder de Cristo, nós somos levados a viver uma vida diferente. Espiritualmente, somos trabalhados pelo Senhor. Não há intimidade com Cristo, meus irmãos, sem renúncia, sem o desejo de fazer a sua vontade, mesmo que eu precise abandonar algumas coisas. Sem Jesus, nada somos. Aquele rapaz no centro da imagem está desaparecendo. O vento está levando.
Apenas para exercitar, meus irmãos, a nossa mente e fortalecer a ideia de que você e eu precisamos entender que sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É o que Jesus Cristo nos ensina. É o que Ele nos fala. Sem Jesus nada somos. Qual a sua decisão? Viver em Cristo ou sobreviver sem Cristo? Viver as bênçãos, alegrias, lutas, mas, meus irmãos, quanto maior a luta, maior a vitória. Pequenas lutas, pequenas vitórias. Grandes lutas, grandes vitórias, isso é fato. Pegue, meus irmãos, os nomes dos textos bíblicos. Moisés teve grandes vitórias? Sim ou não? Abraão teve grandes vitórias? Elias teve grandes vitórias? Eliseu teve grandes vitórias? Eles tiveram pequenas lutas? A vida foi light, tranquila? Não. Grandes lutas, grandes vitórias. Que Deus possa, meus irmãos, nos ajudar a entender o que Ele quer de cada um de nós. O que Ele quer da sua vida. Seja você adolescente, junior, você adulto, você já aposentado. Ah, pastor, eu estou só agora aguardando, vendo o que Deus vai querer. Meus irmãos, nós podemos ser produtivos até o final das nossas vidas. Nós podemos ser frutíferos até o último suspiro que sair da nossa boca, do último ar que for exalado dos nossos pulmões. Nós podemos glorificar o nome do nosso Senhor. O apóstolo Paulo assim fez, e eu desafio a você e eu a também fazermos. Eis-me aqui. Vamos viver diante do Senhor, vamos colocar-nos diante do Senhor. Quero convidá-los agora a cantarmos um hino que nos desafia exatamente a isso. Vamos colocar em pé, o grupo de louvor vai estar conosco, nos ajudando a cantarmos este hino, que fala de uma decisão. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. É isso que você vai cantar? Pense antes de cantar. Tua voz escuta a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. A próxima estrofe, troca para mim lá. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O apóstolo Paulo, meus irmãos, teve que padecer em alguns momentos da vida dele. Você quer ter uma vida significativa diante de Deus? Diga, eis-me aqui. Faça-se a tua vontade, não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa a sua profissão, não importa a sua formação. Meus irmãos, a vida que gera alegria é aquela vida que está nas mãos de Deus, para que Ele faça aquilo que Ele quiser. Eu não sei como vai ser, quando vai ser, de que maneira, mas deixe que Deus faça, que o Espírito Santo te use. Quero desafiar a você, em nome de Jesus, a cantar este hino. E se você deseja fazer a vontade de Deus, e se você se sente sendo convocado para ser, quem sabe, um missionário, uma missionária, um pastor, um homem, uma mulher de Deus, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você, para que você possa colocar diante de Deus: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a tua voz escuta a convocar-me, e eu estou pronto a te obedecer. Você deseja obedecer a Deus, vem aqui à frente, colocar sua vida diante do altar de Deus, para que Ele te use com poder, com unção do seu Espírito, de forma significativa. Vem aqui à frente, vamos orar, consagre a sua vida a Deus. Você que tem filhos novos,
que você quer que os seus filhos sejam? Consagre-os diante do Senhor. Que não seja apenas uma atitude religiosa. Coloque os seus filhos nas mãos de Deus. Vem aqui à frente, representando, trazendo os seus filhos diante do altar de Deus, dizendo que eles pertencem ao Senhor. Escutou a voz de Deus te convocando? Não sei o que Deus fará com você, mas se coloque na brecha, se coloque à disposição para que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quiser. Meu Pai, obrigado, Senhor Deus, porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor impacta os nossos corações, o Senhor toca as nossas vidas. E nós não temos dúvida nenhuma que foi o Senhor que operou nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, os irmãos que aqui estão à frente, Senhor Deus, colocando as suas vidas no seu altar, Pai. A vida dos seus filhos no seu altar, Pai. Talvez situações ainda sem solução, Senhor Deus, trazendo ao teu altar. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor Deus, cada um nas tuas mãos. Cada coração nas tuas mãos, Jesus. E em nome de Jesus, Pai, fortalece a decisão que eles estão tomando aqui, Senhor Deus. Porque eles não estão tomando uma decisão única, exclusivamente diante da igreja, mas tomam uma decisão diante de Ti, meu Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Santo Espírito possa estar tocando a vida desses irmãos nessa noite, Pai. Confirmando nos seus corações, Pai, a decisão que tomaram, Jesus. Oh, Pai, sela com o Teu Santo Espírito cada coração, cada vida, Senhor Deus. Cada um que se apresenta diante de Ti, dizendo: Senhor, eu quero fazer mais, Senhor Deus. Senhor Jesus, eu quero me entregar mais. Senhor Deus, eu quero me dedicar mais na Tua obra, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a vida desses irmãos, Pai. E aqueles pais que também trazem os seus filhos desde já, Senhor Deus, pequenos ainda, consagrando, clamando, Senhor Deus. Outros com filhos já adultos, Senhor Deus, clamando que a graça de Jesus invada a vida deles. Oh Deus, olha para o Teu povo aqui na frente nessa noite, Pai. Olha para esses irmãos, Senhor Deus, que decidiram, tomaram e assumiram um compromisso contigo, Pai. Abençoa-os, Pai. Traz a esperança a esses corações, Senhor Deus. Traz força, Senhor Deus. Traz ânimo, porque apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, o Senhor nunca nos abandona, nunca nos desampara. A palavra promessa é que Deus estará conosco até o último dia. Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua graça um dia chegou nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a um Deus maravilhoso a quem recorrer. Obrigado, Pai, porque as orações que foram feitas nesse culto dessa noite subiram ao Teu altar, Senhor Deus, e já estão sendo respondidas para a honra e glória do Senhor, Pai. Toma a vida dos meus irmãos, Pai. Fortalece o seu compromisso, fortalece as suas vidas, Senhor Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Podeis voltar ao seu lugar. Estamos terminando, mas antes de terminar nós vamos cantar um cântico que tem marcado a nossa história, que diz: Uma nova história. Ih, tá fraco. Uma nova história. Tem certeza, meus irmãos? Uma nova história Deus tem para nós? Amém. Vamos cantar esse cântico finalizando o nosso culto. Vamos colocar em pé mais uma vez. Um já sentou. Amanhã você vai trabalhar, deixa para descansar amanhã, segunda-feira, né? Vamos entoar esse cântico. E ainda antes de terminar o culto, você tem mais duas bênçãos. A próxima bênção, depois da canção, será você ver o que a Idade de Ouro está fazendo. O que eles fizeram, na verdade, né? E o que estão fazendo aí, que os nossos amados queridos, né? Da terceira idade de ouro, não dá certo, né? Da idade de ouro, da melhor idade estão fazendo.
E, por favor, não vá embora, porque diante desse dia gostoso que nós tivemos, tem um bolo especial preparado pelo apóstolo pastor Flávio aí. Então a sociedade preparou. Vamos ter esse momento de comunhão, que você desça e não vá para a porta fora. Entre nas portas, entrando ali no salão social. Aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. De tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem nos dado o privilégio de já viver essa nova história.
mas muito mais ainda Deus há de fazer através das nossas vidas. Você pode se assentar, nós vamos assistir um pequeno vídeo ali que mostra o passeio no Lago Azul da terceira idade, da idade de ouro, e convido a você a permanecer ali para o momento de comunhão. E lembrando também, queridos, na próximo final de semana, sexta-noite, sábado, o dia todo, nós teremos a Assembleia da Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba. Então há muitos irmãos que nós gostaríamos que estivessem, as irmãs estão se programando para estarem lá representadas, gostaríamos de ter os jovens lá representados, os homens também. Nós teremos ônibus indo de graça para lá. Vamos fazer contato aqui, a irmã Edna vai nos ajudar com essa questão dos ônibus aí, para fazermos uma caravana e estarmos indo lá na Lapa. Se você não conhece ainda a cidade histórica da Lapa, terá a oportunidade de conhecer no próximo sábado. Vamos ver esse vídeo e que Deus abençoe a todos e tenha uma semana excelente na bênção de Deus.